bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Gente, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1... Lab Expert, o podcast. A cada novo episódio, um novo experimento. A cada novo episódio, um novo tema. E o tema desse episódio de outro não poderia ser outro. O tema dele é ousadia. Ousadia por essa mulher que está aqui na minha frente. Ousadia da maneira que ela veio parar aqui na minha frente. Então, antes de começar, deixa eu fazer um pouquinho de suspense e agradecer. Vocês viram que hoje eu tava falando aqui que eu tô meio paquita, tô assim uma coisa, né? Porque eu tinha que estar linda para receber essa pessoa que tá aqui. E eu quero agradecer a AWJ Sem Joias, Ana Cereja, Bai Moniz, Cláudia Regina, vocês sempre me ajudando ali a estar mais linda. E eu quero contar aqui para vocês quem é essa pessoa. Não vou contar o nome dela logo não, de cara, mas ela é médica, endocrinologista pela USP, com fellow na Universidade de Harvard. E esse currículo aí, quando ela começou a atender os pacientes, ela ainda ficou sentindo que faltava alguma coisa, sabe? Alguma coisa não estava. E ela via que todo aquele conhecimento acumulado ainda não era suficiente para gerar o resultado que ela tanto queria com o paciente. E aí, depois de agregar novas abordagens, ela foi vendo que os resultados dos pacientes dela começaram a aparecer como nunca. E como todo mundo que é um expert, assim como ela, começou a ver que aquilo não podia ficar restrito ao consultório dela. Começou a ver que aquilo precisava ser levado para outros médicos. Até hoje, ela já ajudou mais de 1.000 médicos. Isso oficialmente, fora os que com certeza entram nas lives, assistem no YouTube. E aí, isso faz com que ela tenha uma longa fila de espera no consultório. E muitas pessoas que a admiram, assim como eu, que ali de longe já ficava observando, sabendo que ela mora aqui na minha terrinha. Como que, no momento que eu cruzo o caminho dela, não poderia fazer esse convite? Marília Cardoso, estou muito feliz de receber você, arrepiada de novo. Eu que tô arrepiada e emocionada até com essa apresentação. Obrigada, Thaís. Eu tô feliz de estar aqui. Eu tô me sentindo muito bem, sentindo uma energia boa, uma coisa maravilhosa. E obrigada pelas suas palavras. Você, de fato, narrou como foi verdadeiramente esse processo, essa jornada, como essa caminhada começou. E eu estou muito feliz de estar aqui, de ter esse espaço com você e essa oportunidade da gente compartilhar um pouco, trocar aqui ideias, ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente a expandir, a ter bons insights, boas sacadas a partir dessa nossa conversa aqui. Estou animada, vamos lá! E olha só como que a gente estava lembrando aqui, como que foi que aconteceu esse convite. A gente está aqui na P9 Comunicação. E eu tava numa reunião e Arthur falou, você já conhece a doutora Marília? Eu fiz... Então, eu a conheço, mas acho que ela não me conhece, não. E aí ele veio, nos apresentou. E aí naquele dia, assim, eu até brinco, eu fiquei... Tem vezes que eu fico diferente quando eu encontro alguém. Não sei, eu sou muito da energia, né? E naquele dia a tua energia mexeu comigo. Eu não sei se é porque cedo eu tinha feito algumas decisões em relação a algumas coisas que eu sabia que eu tava precisando dar passos mais ousados. E aí, de repente, Deus coloca você naquele dia no meu caminho. E aí, por que não tentar ser ousada e convidá-la para vir aqui? E aí eu lembro que eu falei assim, a gente se encontrou. Não, você que falou, a gente se encontrou no teatro. Eu falei, gente, ela lembrava de mim, meu Deus, como isso? E aí fiz o convite e você tá aqui. E aí, por que não chamar esse episódio, acho que não teria outro nome, de ousadia. De ousadia. E eu queria que você começasse falando pra gente o que é essa palavra na sua vida, porque eu sei que a área da saúde, eu tenho muitos clientes, minha irmã é da área da saúde, é uma área que sempre a gente fica com muitos entraves. Verdade. Tem o conselho de ética legal, tem a ética, tem o que as pessoas acham que é, tem tantas coisas que passam na cabeça e de repente vem você e traz um novo modelo para o mundo. Nossa, olha, Thaís, essa palavra ousadia, ela mexe comigo.
verdadeiramente. Quando você me falou que era o tema dessa nossa conversa, foi a única palavra que eu escrevi aqui. Ela é forte. Essa palavra é forte. Ousadia, para mim, é mais que coragem. Tem a coragem e tem a ousadia. Sim. A coragem é uma virtude. Coragem é aquilo que faz você sair da sua zona de conforto. Coragem é aquilo que faz você dar o passo sem ter a certeza do que você vai encontrar na frente. Coragem é você fazer algo quando não é possível prever ou controlar o resultado. É você fazer sem saber se vai dar certo ou não. Isso é coragem. Ousadia é um nível acima da coragem. Existe coragem sem ousadia, mas não existe ousadia sem coragem. A ousadia, ela é a coragem com a pitada de risco maior. Sim. Com adrenalina maior. A ousadia é quase uma coragem responsável. Mas ainda coragem. Mas é quase irresponsável porque a ousadia, ela pede mais de você. Ela pede mais esforço, ela pede mais, ela te pede mais imprevisibilidade, ela te pede para você abrir mão ainda mais do controle. Ela pede para você não se incomodar com os julgamentos e as críticas alheias. Na coragem, no ato de ousadia, você peita isso. Você precisa se despir da necessidade da aprovação do outro. Aliás, você admite, você aceita que os outros vão te criticar, mas a causa que vibra dentro de você e o teu propósito e a tua crença é tão forte que isso te deixa com a capacidade de atravessar as eventuais críticas e julgamentos que virão e depor, porque você sabe que aquilo é útil, vai ser bom para você, para o seu meio, para as pessoas que estão perto de você. Eu sei que eu comecei um pouco filosófica aqui esse papo, mas não tinha como responder o que é ousadia sem filosofar um pouco. Eu adorei isso, que é uma coragem um pouco até irresponsável. Porque assim, às vezes eu costumo dizer, você tem medo, ou então você liga para julgamento? Aí quando me perguntam isso, eu falo, ligo. Porém, não deixo que me paralise. Porque, no fundo, a gente está ali prestando atenção, mas não pode prestar tanta atenção assim. E não pode fazer com que aquilo ali restrinja você. Tem uma história que eu sempre conto, porque eu acabei seguindo pela academia, fiz mestrado, doutorado. Quando eu comecei no Instagram, eu tinha muito vergonha do que os meus colegas da academia iam achar, e o meu professor. E aí eu fiz, gente, mas o professor não vai pagar meu boleto. Exato. E assim, mesmo assim, eu fiquei muito surpresa com os colegas naquele momento que falam, Thaís, que legal, que ato de coragem, né? Então, no fundo, eu acho que já era ousadia. Já. Porque esse caminho, eu acho que é uma voz, muitas vezes, que tá aqui dentro da gente e a gente quer levar para o mundo. E se a gente fica muito restrito ao que... Se a gente parar para pensar, de fato, o que as pessoas vão achar, todo mundo acha alguma coisa em algum momento. Exatamente. Então, aquilo que tá aqui dentro da gente, dentro de mim, dentro de você, dentro de quem tá assistindo, muitas pessoas que hoje têm, por exemplo, vontade de ensinar o que elas sabem, acaba não acontecendo. Exato. E é sobre isso que eu queria te perguntar. Quando foi a primeira vez que você falou assim, eu posso ensinar também isso? Uau, muito bom. Primeiro, eu acho que todo mundo tem algo para ensinar para alguém. Eu acredito assim que as pessoas são fontes de contribuição ambulantes. Todos temos algo a contribuir, algo a ensinar, algo a passar, algo a agregar, a acrescentar na vida de alguém. E no início da nossa conversa, Thaís, você falou uma coisa muito legal, que é as pessoas que vêm do ambiente acadêmico raiz, os profissionais da saúde, as pessoas que fizeram faculdade dentro da área da saúde, que é a minha área, por exemplo, a gente sabe que existe regras muito rígidas, limites muito definidos, muito bem definidos, e isso vai inibindo as pessoas de terem qualquer atitude ou movimento que não está programado ali naquela jornada meio que já definida do mundo acadêmico.
Então, quando eu terminei a minha faculdade, eu fiz medicina aqui em Natal, fiz a minha residência. Você nasceu aqui em Natal? Eu nasci em Mossoró. Você é de Mossoró? Mossoró. Na verdade, eu sou de uma cidade vizinha de Mossoró. Minha cidade se chama Governador de Serra Rosado. Alguém será conhece essa cidade aí? Talvez não. Uma cidade pequena. Meu pai era de Patu. Patu. Pronto. Alto Oeste. Quando você vai para Patu, saindo de Mossoró, você passa, a primeira cidade desse percurso é a minha, Governador de Serra Rosado. É uma cidade pequena, tem 10 mil habitantes. Meus pais moraram lá até pouco tempo. Então, eu nasci nessa cidade, fiz a meu estudo quase todo em Mossoró. Sim. A gente ia e voltava. Na minha cidade mesmo não tinha ensino médio, então precisava viajar para Mossoró para conseguir completar o ensino médio e voltar. Essa era a minha jornada. E com 9 anos eu já sabia que eu queria ser médica. O meu pai falava isso. Na verdade, eu comprei uma ideia dele e que bom que eu me identifiquei com isso. Que bom que fez bem para mim, né? Mas fui muito influenciada, né, pela vontade dele de ver um filho médico. Ele tinha esse desejo. Aí eu fiz a minha faculdade em Natal, aqui na UFRN, porque na minha época só tinha faculdade de medicina aqui em Natal. Sim. Então eu saí da minha cidade, vim morar aqui e depois eu fiz a minha residência na USP de São Paulo. Residência é uma especialização depois que você conclui a faculdade. Eu escolhi fazer endócrino, então eu precisei ficar em São Paulo mais 4 anos depois da faculdade. E aí, com toda essa carreira acadêmica, quando eu voltei para Natal, eu precisava começar a trabalhar, né? Aquela fase que todos os profissionais, quando terminam a faculdade, passam. Sim. Que é aquela fase de se inserir no mercado de trabalho, se posicionar, fazer o seu nome. E ali, Thaís, eu confiava muito na formação técnica que eu tinha tido. Afinal, eu fiz federal, eu tinha feito minha residência na USP, eu fiz esse fellow que você mencionou no início da apresentação na Universidade de Harvard. Eu fiz durante a minha residência em São Paulo, fiquei 3 meses, foi uma experiência maravilhosa. Eu sempre fui eu sempre fui amante do conhecimento. Então, se tinha a chance de ir para Harvard, o melhor serviço do mundo, por que não? Eu também sempre fui muito ambiciosa. Eu queria estar no melhor lugar, no melhor serviço, o quão mais longe eu pudesse chegar. E quando eu voltei para Natal, depois dessa jornada toda, eu confiava na formação técnica que eu tinha tido. Poxa, eu me dediquei, eu escolhi os melhores serviços, eu estudei, eu dei o meu máximo. Mas quando eu comecei a atender, abri a minha agenda de consultório para receber os meus primeiros pacientes, foi a minha primeira grande frustração, eu diria. Porque quando eu comecei a atender os meus pacientes, eu sou endocrinologista, a maioria dos pacientes que me procuravam eram pessoas com obesidade, sim, que queriam emagrecer. E nesse momento, eu percebi que o que a academia tinha me entregado de conteúdo técnico, de fundamentação, que era extremamente importante, mas não suficiente para eu conseguir, de fato, ajudar o meu paciente. O paciente com obesidade, especificamente, ele me desafiou muito no início, porque eu sabia tudo o que ele precisava fazer, a academia tem me dado isso. Sim. Mas na hora desse paciente colocar essas mudanças em prática, mudar a alimentação, fazer atividade física, seguir as orientações que eu dava. Mudar hábitos. Mudar hábitos. Não era apenas eu falar que a coisa ia acontecer. Tinha um meio, um abismo ali, nebuloso para mim, que eu não consegui entender muito bem, mas a informação que eu dava não chegava do outro lado do paciente, não chegava do outro lado da mesa, ele não tinha resultado, e aquilo me confrontou profundamente, confrontou num nível de propósito, porque eu tinha escolhido medicina e estudado tantos anos para fazer a diferença na vida do paciente, e naquele momento apesar de todo o conhecimento acumulado, eu não me sentia fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Eu não me sentia nem merecedora do dinheiro que aquele paciente pagava, porque no fundo eu sabia que eu não estava conseguindo ajudá-lo na verdade, na realidade.
E essa inquietude dentro de mim, movida por esse sentimento de frustração, esse inconformismo com os poucos resultados, com o pouco impacto que eu me sentia tendo na vida do paciente, me fez buscar novas abordagens, além do que a faculdade e a academia havia me entregado. E eu fui buscar, eu fui estudar. E eu fui estudar sobre pessoas. O que faz alguém virar a chave e decidir mudar um hábito? O que é que está por trás disso? Quais são as crenças? O que define as decisões? O que define as ações de uma pessoa? Já ia aplicando isso no consultório. E já ia aplicando isso no consultório. Eu fui Tava estudar. Nascendo seu método, Tava nascendo o meu método. Olha, exatamente. Mas eu não sabia disso. Mas eu como nem pensava em ensinar isso. Eu só queria resolver a minha dor de impotência diante do paciente e o problema dele. Porque você observou ali que havia uma lacuna, tinha um gap. Você queria resolver. E quando a gente quer resolver e a gente é um expert, a gente vai o quê? Eu preciso estudar, eu preciso encontrar novas soluções. Você encontra essas soluções e aplica. Com certeza teve coisas que não funcionaram tão bem, outras sim. E aí disso, como é minha área, vai nascendo o método. E a grande dificuldade às vezes é quando a gente faz isso de uma forma já tão natural, porque é um momento que você atende, você recebe, você consegue ali acolher a pessoa, faz com que ela consiga aplicar o que você fala. E até aí o método existe, mas o profissional não sabe. E aí na hora que você fala, como é que eu ensino isso pra alguém? Exato. Aí que tá, porque é o que você faz com maestria, mas não necessariamente já consegue ensinar. Ensinar. Maravilhosa. Excelente a sua percepção. Foi exatamente isso. Eu fui tentar resolver esse problema e aí eu vou chegar na pergunta que você me fez no início. Quando que eu pensei em ensinar? Nesse momento eu não pensava em ensinar. Eu só queria, de fato, resolver aquela inquietude interior que eu estava de não conseguir gerar resultados no meu paciente. E 2, ver aquele paciente tendo resultado. Eu precisava. Aquilo tinha um significado para mim antigo. A escolha da profissão médica tinha a ver com me sentir fazendo a diferença na vida do paciente. E eu fui trazendo, como você colocou, estudando novas ferramentas e aplicando. Estudando novas ferramentas e aplicando. Algumas coisas eu validava na hora. Cara, isso funciona. Esse paciente engaja, maravilhosa. Eu via durante a consulta a linguagem não verbal do paciente mudar. Sabe quando você vai refinando sua percepção e você vai percebendo exatamente o que você fez que gerou efeito, surtiu efeito, e também o que você fez que não funcionava. E aí foi nascendo um novo modelo de atendimento médico, que eu fui validando e eu fui vendo os meus pacientes começarem a engajar, a ter resultado, a voltar na consulta, no meu caso, a perderem mais peso. O resultado do meu paciente, nesse caso, era o emagrecimento. E eu fui vendo isso acontecer e aquilo foi me devolvendo o ânimo, o entusiasmo com a medicina, me reconectou com o meu propósito, com aquele desejo de fazer a diferença. Você lembra nessa época outras pessoas já observando isso? Ou então outros médicos que te chamavam para um café? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é a fase que a gente é convidado para café. Tipo assim, vamos tomar um café? E aí, vamos almoçar? Eu brinco muito isso. Eu pergunto, quanto que vale um café com você? Porque é uma fase que você ainda não tem noção, que as pessoas estão te achando interessantíssimo. Exato. E os cafés, você lembra dos cafés aumentarem na sua vida? Lembro. Eu lembro dessa café. Não cobrava pelo café. Essa fase do café foi um pouco depois. Nesse começo ainda, eu tava bem quietinha, caladinha. E quem sabia validando. E o meu paciente era o primeiro a saber, foi o paciente. E a agenda, com certeza, foi aumentando. E aí a gente vai percebendo, nesse caso, quando tá funcionando. Exatamente. O método funciona quando a sua agenda vai ficando mais completa, difícil de conseguir a procura. Exatamente. A vaga ficando mais difícil. Isso foi o segundo efeito. O primeiro foi ver o resultado no 1 a 1 ali, no bastidor do consultório. E o segundo foi ver essa procura crescente,
fidelização de pacientes, novos pacientes chegando, indicados pelos pacientes que estavam passando por aquele nova abordagem e estavam tendo resultado. E aí a coisa começou a crescer. Mas até aí eu não tinha pensado em ensinar. Não tinha pensado em ensinar. A gente está falando aí, Thaís, de um movimento, e eu demorei validando essa mudança de abordagem, trazer essas novas técnicas para o meu atendimento. Começou em 2017. Eu fiquei 2 anos, eu diria, no Lab Expert, no laboratório, testando as novas técnicas, validando, experimentando. E os meus pacientes foram os meus melhores professores. Eram eles que me ensinavam o que funcionava e o que não funcionava. Em 2019, 2 anos depois, eu já tinha clareza dessa nova forma. Existia um método. Eu não me sentia pronta para ensinar, mas eu sabia que eu fazia algo diferente que gerava resultado e aquilo tinha valor. Eu tinha até aí a consciência. Em 2020, e assim, não dava tempo de pensar em ensinar, porque o meu consultório cheio e eu tinha que atender. Você sabe que tem uma fala, naquele evento que eu te contei que eu conheci o Joel e a Mari, eu fiz uma pergunta para ele lá no dia, que era a seguinte: talvez eu acho que isso... Vamos ver aqui se funcionou, se foi assim com você. Eu lembro que no dia, eu peguei o microfone e falei, Joel, eu tenho uma pergunta. Que foi o dia que ele falou, você tem um podcast? Você tinha que ter um podcast com essa voz. Joel, eu tenho podcast. Alô, Joel! 2 crias de podcast suas aqui nesse lugar. Pois é, então, ela tem 2 podcasts. Eu tenho um podcast, estamos aqui, representadas e influenciadas por você, Joel. Verdade. E aí, nesse dia, eu fiz a pergunta assim, quando que é o momento ideal para que eu possa lançar algo no online? Algo escalável. E ele falou assim, olha, uma das sinalizações é uma agenda colapsada. Então, a sua agenda, ela vai te sinalizando. E aí, você vê que aquele formato ali de você vender a sua hora, tem uma hora que você não tem mais hora ou não tem mais vida. Amei. E aí, nesse passo, aí eu lembro que ele falou, nesse passo, Thaís, aí sim, você precisa começar a escalar. Amei. E aí, o podcast, quando vem... E aí, foi isso que aconteceu com você, porque 2020, quando que eu vi, eu fui estudar você, lógico, né? Mas que eu já tinha, eu fiz que foi em 2020 que nasce o Método PES. O Método PES. E aí, 2020, pandemia, imagino que já nessa pegada do digital. Exato, exatamente isso. 2019 foi o ano do colapso de agenda. Sim. Foi quando eu me mudei, inclusive, de local, porque eu locava turnos. Sim. E aí não tinha mais como crescer, não tinha disponibilidade de horário, ainda não era o instituto. Eu alugava turnos no consultório de uma amiga. Sim. E aí a agenda crescendo, esse movimento aumentando. Em 2019, eu dei o passo de construir a minha própria clínica, que começou como Clínica Levite. O Instituto Levite foi a nossa segunda expansão. E aí eu fiz um rebranding e mudei o nome. E aí, nesse momento da Clínica Levite, eu precisei alugar uma sala onde eu tinha disponibilidade de atender todos os horários devido ao crescimento dessa procura. E aí fiz isso em 2019 e foi o ano que a agenda lotou. Eu atendia todos os dias, manhã e tarde, só particular. E aumentei o valor da minha consulta. E a procura cresceu. Então, assim, foi o ano do boom, 2019. E aí, 2020, eu já estava pensando em como eu poderia compartilhar esse método. Sim. Em essa palavra, ela não é nenhum demérito, mas é verdade. Em solidariedade aos meus colegas médicos que talvez estivessem vivendo aquele mesmo desafio, sentimento de impotência, de frustração, de não conseguir ajudar o paciente, porque é duro. Sim. Você vê um paciente que só piora consulta a consulta e você lá, acumulador, estudou tantos anos. Na sua área, assim, o resultado, ele é visível. Exato, a obesidade. Então, não é uma coisa, a pessoa, o paciente volta e você vê que... Exato, era meu resultado Exato. também, não era só do paciente. Isso. Exatamente, então eu comecei a pensar, mas eu tinha dúvida, Thaís, se aquilo realmente interessava ao médico. Ou será que era uma dor só minha? Ou será que eu apenas, somente eu, dava valor, valorizava naquele nível o resultado do paciente? Eu não sabia se aquele tema, aquelas novas ferramentas, interessavam aos outros colegas médicos. Eu não sabia. E aí... essa é uma dor de muita gente que está assistindo, que assiste aqui. Porque a gente
sabe que tem algo que pode levar de mudança para outra pessoa, mas se questiona se de fato as pessoas vão se interessar, ou de Exato. fato, será que com os Vão ver outros... valor. Exatamente. E se o resultado que você para quem tá teve. acompanhando a gente, assim, é perfeita. Porque é uma grande objeção que a gente mesmo Verdade, sabe, cria. Então, eram essas as minhas dores. Será que alguém vai se interessar por isso que eu achei? Sim. Será que tem valor, de fato, para o outro, para o meu olho e para o do meu paciente? O valor estava mais que comprovado. Mas será que para o outro colega vai ter? Será que ele tem uma consciência para perceber o valor disso? E a terceira dúvida que eu tinha é, será que é replicável? Será que o que eu fiz aqui, consegui com os meus pacientes, um outro médico que aprender esse método, ele consegue aplicar e reproduzir esses resultados no consultório dele, com o paciente dele? Então, eu tinha essas dúvidas. E eu tinha ainda uma quarta. Será que o médico vai me dar ouvidos? Porque eu terminei a faculdade de medicina, eu tinha 22 anos. Com 26 eu era endocrinologista. E a gente tá falando de 2020, eu tinha 29, 30 anos. E eu tinha dúvida se se eu teria credibilidade para esse público. Porque eu pensava assim, tá, eu sei que eu também sou médica, mas eu sou jovem, eu tô começando. Sim. Talvez o médico ache que eu estou no início, eu não tenho tanta experiência. O que é que ela já tem para me ensinar em tão pouco tempo de atuação? Então, eu tinha esse medo e foi difícil superar Foi isso, nessa tá? época, por exemplo, que você começou a procurar, porque eu vi que você participou de grupos de mentor, você é do grupo de mentorada do Joel, do Exato. Caio, do Flávio Augusto. Então, em que momento que você também começa a buscar essas outras pessoas que podiam te dar as doses de ousadia que você precisava? E a experiência que eu não Sim. tinha para começar nesse projeto. Você tocou num ponto muito importante. Você precisa de mentoria, você precisa ter mentores, você precisa ter referências. Se você não tem, você corre o risco de nunca tirar aquela ideia do papel ou de procrastinar muito. Você poderia ter feito muito mais rápido, mas você faz devagar. Ou, às vezes, você faz errado, não dá certo e você acaba achando que aquilo não é para você e desistindo. Nessa época, Thaís, eu não fazia parte de nenhum grupo de mentoria ainda. Você lançou, então, antes De fazer qualquer mentoria. Como que eu lancei? Veio a pandemia. Essa ideia era uma semente na minha cabeça. E com a pandemia, aquele início de 2020, o lockdown, eu precisei fechar o consultório, deixei minha secretária em home office, full, e eu fiquei com muito tempo livre. E aí, para uma mente inquieta, para um propósito que arde no seu coração, é o cenário perfeito para as ideias eclodirem. E eu comecei a desenvolver essa ideia. E eu fiz um curso de marketing digital, que foi talvez alguém conheça que está ouvindo a gente, o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, bem conhecido. Fiz esse curso, eu entrei um pouco antes da pandemia, em março de 2020. Eu não sabia direito o que era esse curso. Na verdade, eu fiz achando assim, caramba, fórmula de lançamento. Eu achei assim, que era para o profissional se lançar no mercado, que ele ia me ensinar estratégias para eu fortalecer o meu posicionamento no digital e a minha autoridade. E quando eu entrei lá, eu vi que o curso ensinava como você pegar algo que você tem para ensinar e transformar num produto digital. Quando eu assisti às aulas, eu recebi um método para fazer isso, que estava faltando, aquele caminho, aquela clareza. Quando eu vi, aí eu comecei a pensar no que eu tinha para ensinar, aquele método, o passo a passo de como eu poderia fazer aquele produto, me deu mais coragem. O poder do método. O poder do método. Alguém fez um método de como lançar o seu produto na internet e eu acessei esse método porque eu investi, eu adquiri o curso, eu sentei e assisti às aulas e aprendi e linkei o que eu vi ali naquele curso com a minha ideia de transmitir. E aí casou. E eu não conseguia mais desver aquilo que eu estava vendo. Pegar aquele conhecimento que eu tinha, que eu não sabia direito ainda como ensinar, eu sabia só que era algo novo, mas que não tinha no mercado, e eu sabia mais ou menos como
entregar, como fazer, como operacionalizar. E foi aí que eu comecei a pensar em 2020 em compartilhar esse conhecimento com outros médicos. E aí fez esses primeiros lançamentos, com certeza foi ali aprimorando, validando o processo. Como que foi essa primeira percepção de que agora eu preciso dar um passo mais ousado e procurar também outros mentores e que você vai e chega lá pertinho dos caras? Dos caras, maravilhoso. Eu vou falar correto, o Clex Club. Clex Club. O que é o Clex Club? Uau, vamos chegar lá. O Clex Club é um grupo de mastermind. Na verdade, é um grupo de empresários que fazem parte, é um grupo grande. Temos, acho que cerca de 280, 300 membros. São empresários do Brasil todo, de diversos setores, da educação, da indústria, enfim. E esse grupo é mentorado por 3 grandes referências em empreendedorismo no Brasil, que é o Flávio Augusto, o Caio Carneiro e o Joel J. Como eu fui parar no Clex Club? Essa ideia do lançamento, lá em 2020, deu certo. Sim. Minha primeira turma, nós tivemos 38 médicos. E eu lembro que esse método, como construir esse método, eu fui rabiscando em post-its, em sites Você que eu tinha. Você fez organicamente ou já fez usando tráfego pago? O meu primeiro lançamento foi orgânico. Que legal. Quase não teve tráfego. Eu tinha uma audiência no meu Instagram. Já que estava ali, que você observava. Que já me acompanhava, que já consumia o meu conteúdo. E era uma audiência de médicos e pacientes. Era mix. E nesse momento eu decidi falar para médicos, fazer esse produto para médicos. E o meu primeiro lançamento foi orgânico. E eu fiquei surpresa. Porque eu tinha dúvida se as pessoas iam se interessar, se as pessoas iam comprar, se as pessoas iriam ver valor. Você estava fazendo live no Instagram nessa época? Estava. Estava ativa com conteúdo de marketing de conteúdo? Lembra que no início eu estava falando sobre o método que eu utilizo? Como que funciona na minha cabeça o que você falou assim, eu fiquei surpresa. Eu não. Por quê? Porque você já tinha um topo de funil. Eu trabalho, as pessoas falam, funil de vendas. Eu trabalho com funil do conhecimento. O que está no topo do funil do conhecimento? Isso aqui que a gente está fazendo, um podcast, um Instagram, stories, marketing de conteúdo, live, topo de funil. Legal. O que vem no topo de funil? Conexão e visibilidade. Então, a gente sempre, enquanto expert que vai realizar algo que é considerado topo de funil, a nossa intenção é gerar conexão e visibilidade. Então, isso com certeza você estava fazendo. Daí, você vem para um produto meio de funil. Meio de funil são aquilo que a gente vai lançar e vai gerar os primeiros ganhos, que ninguém fica rico com curso online logo inicialmente, e também o movimento. Legal. E aí, esse meio de funil, você falou, a surpresa, você fez um excelente topo de funil. Então, desse topo de funil, aquelas pessoas que estavam ali te observando, elas vão e elas convertem na primeira oferta que você faz, organicamente. É lógico que depois a gente precisa, né, vai escalar e tudo mais, e entram outras questões. Mas daí, também, muito provavelmente, depois você viu que aqui ainda poderia ir crescer. E aí, a gente vai para um fundo de funil, que são as entregas mais personalizadas, aquilo que você consegue segurar mais a mão ali da pessoa. Legal. E nisso, quanto mais a gente afunila, o ticket aumenta. Foi isso que aconteceu? Foi. Exatamente isso. Foi essa sequência. Você já tem seu mastermind? Já. O potinho de ouro. Fechou, exatamente. E eu fui entendendo, não tinha, claro, essa clareza que você descreveu aqui de forma brilhante. Mas eu fui seguindo e esse exatamente foi o caminho, nessa sequência que você falou. Então, quando eu vi que o primeiro produto ali foi validado, as pessoas compraram esse meio de funil que você falou, o movimento aconteceu, as primeiras provas sociais, os médicos que fizeram a primeira turma, relatando melhora nos atendimentos, melhora nos resultados, né? Muito gratificante. Eu percebi que a coisa não podia parar ali. Sim. E aí eu comecei uma jornada de procurar outros profissionais do marketing digital para ajudar a escalar, procurar agências e dentro dessa procurar mentorias. A primeira mentoria que eu fiz, Thaís, foi em 2022. Veja que demorou até um pouco, porque eu fiz esses lançamentos
lançamentos e fiquei... Não, foi antes. Desculpa, eu já fiz em 2020. A minha primeira mentoria foi com um cara chamado José Vinagre. Foi o meu primeiro mentor. Aprendi muito com ele. Como agradeço. Como os mentores são importantes. Mentor é um conselheiro de luxo que você pode ter, sabe? É alguém com experiência, alguém que está disposto a compartilhar o conhecimento. Ser mentor é um ato de generosidade. Você está disposto a dar sua mão, a dividir todo o seu conhecimento que lhe custou tempo, dinheiro, erros, sofrimento, noites mal dormidas. Você vai lá e empresta para a pessoa. Para que a jornada dela aconteça de forma mais leve. Curta. E os resultados elas aconteçam muito mais rápido. Exatamente. Se eu não tivesse feito a primeira mentoria de marketing, até hoje, o que eu aplico nos meus lançamentos, coisas eu aprendi na minha primeira mentoria de marketing com José Vinagre. Nem tenho mais contato com ele, mas está aqui. Se ele um dia esse episódio chegar até ele, gratidão, obrigada. Ele foi importante demais. E depois eu fui... Aí quando você entra na mentoria, você não quer sair mais, né? Você vê que o caminho está sendo vê que o efeito é tão bom, é um investimento que vale tanto. Não é caro mentoria. Mentoria é você comprar tempo, é investimento. Comprar tempo e resultado. E aí depois eu entrei na mentoria da Isis Moreira, que também foi quando a gente se encontrou lá no teatro. Aquele dia, Thaís, eu fui prestigiá-la. Eu nem conhecia o movimento das mulheres que marcam. E eu fui lá porque ela falou assim, eu tô indo para Natal, ela já era minha mentora, tô indo dar uma palestra num evento e você vai? E eu, opa, peraí. Aí eu fui me inteirar do evento, vou estar lá. E aquele dia foi muito especial porque foi a primeira vez que eu palestrei no teatro. Eu lembro. Na verdade, foi o meu maior público até hoje. Que legal. Então, foi um dia muito especial. E eu lembro da sua palestra, por isso que eu lembrava de você. Eu olhei o seu perfil naquele dia, porque foi muito foi a especial. Do vestido que eu entrei falando numa fala que por muito tempo eu tinha tido medo de brilhar. E que naquele dia eu estava ali para levar ali um passo de coragem para outras pessoas. Então foi uma performance, eu acho que não foi uma palestra. De alguma maneira, aquela sua fala me tocou, eu me conectei com aquilo. E por isso que eu não tinha esquecido de você. Acho que realmente foi aquela impressão que ficou ali em mim. Aquele imprinting, né, que a gente fala, algumas pessoas deixam isso na gente. E Isis foi minha segunda mentora. Sim. E quando você vai crescendo, o projeto foi crescendo, eu fui crescendo em posicionamento, em audiência no digital, em número de alunos, criei a minha mentoria e o meu mastermind. Então eu fui seguindo aquele movimento e não foi que eu tinha clareza que eu ia chegar nisso, eu fui vivendo um passo de cada vez e as coisas foram me levando para aí. E Thaís, eu sempre, como falei para você, eu sempre quis estar com os melhores. Por isso que eu escolhi a USP, teve a oportunidade de fazer Harvard, eu queria ir para Harvard. E quando eu conheci o Flávio Augusto, o Joel Jota e o Caio Carneiro, eu fiquei sabendo que eles tinham uma mentoria que se chamava Clex Club. Clex Club. Esse nome, eu falei assim, cara, um dia eu vou estar lá. E aqui eu quero deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Às vezes você vai olhar para algo que você quer, que você deseja, que você sonha, que você almeja, e você vai olhar para aquilo e você vai dizer, cara, é muito distante de mim. Tá longe. Vai demorar, ou talvez eu até nem consiga. Por que a gente faz isso? A gente olha para alguma coisa que a gente quer muito e a gente acha que nem é pra gente, às vezes. Eu tive quase essa sensação quando eu olhei pro Clex Club. Mas, ao mesmo tempo, um desejo enorme de crescer, que me puxava para estar lá. E aí, no final de 2022, eles abriram esse grupo e eu falei, até o final de 2023 eu vou entrar. Foi isso que eu disse a mim mesma e virou uma meta de escrever no caderninho. Em 2023, em abril, eu tinha dado o prazo até dezembro, eu entrei no grupo. Entrei e foi transformador, porque estar com pessoas que estão à frente de você, que têm uma visão que você ainda não alcança,
que estão com a pele no jogo, que ensinam que vivem o que ensinam e que ensinam o que vivem, tem um poder de tração no seu crescimento absurdo. Então, desde quando eu entrei no Clex Club, Então, passei você já a entrou andar, no Clex. já entrei no funil dele, Clex. Você já foi no fundo. Eu fui no fundo do funil. E aí, olha só. Foi isso. Pra gente falar aquele outro ponto que eu perguntei se eu poderia falar aqui. Olha aí. Sim, pode. Eu lembro muito da fala do Joel lá no dia, que foi um dia que eu tive a oportunidade de estar com ele de manhã e o início da tarde. Uhum. E eu lembro que numa das falas dele, ele vai desenhando aquele funil na perspectiva do cliente. Então, quem chega para você num topo de funil, que aqui no do conhecimento você está gerando conexão e visibilidade porque a pessoa aqui está perdida, né, e tal. Não foi seu caso, você não entrou lá no funil deles aí. Já tem um nível de consciência Exato. No maior. meio do funil, geralmente vem quem gera esse movimento aqui, os primeiros ganhos, mas você não. No funil dele aqui, as pessoas aqui, elas querem um direcionamento, mas ainda de uma forma mais distante e tudo mais. Aqui, eu lembro que me marcou que ele falou, quem tá aqui, ele quer estar perto de você. Até o momento que ele quer, e ele falou isso lá no dia, virar teu sócio. E você virou sócia do Joel, do Caio isso. e do Flávio. Exatamente. Porque ele desenhou isso pra gente. Eu tenho essa foto que eu bati lá. E aí ele, na perspectiva dele, do cliente, e eu pensando, poxa, e é na perspectiva do expert, das entregas que a gente faz. Então, assim, no meu, eu brinco que é o sócio, é a pessoa que quer ser seu amigo, ela quer estar ali sentando junto com você. E aí você vira sócia. Como é isso? Até anotei aqui o nome, que é a Mentoring League Society. Exatamente. Thaís, foi muito rápido, porque eu entrei no Clex Club e foi isso mesmo que você falou. Eu já tinha esse nível de consciência. Eles ofereceram o produto de maior ticket deles, 3. Sim. Por isso que era um objeto de desejo, que eu fiquei ali uns meses pensando em dar esse passo ou não. No momento que eu entrei, eu lembro bem, dia 28 de abril de 2023. Foi o dia. Eu fiz uma postagem no meu Instagram dizendo assim: hoje eu dou um dos passos mais importantes da minha jornada como médica empreendedora. Ousada. Não era um produto que eu estava comprando, era um passo, era histórico aquilo para mim. Eu tinha certeza que aquilo era um marco. Que dali... E nem fui eu que entrei pra você. Que legal. Mas é nesse nível. Porque sente isso. Você fala e os olhos vão brilhando. E eu acho que por isso que eu me conectei. Porque é verdade. É muito, muito bom ver isso, assim. Eu quero estar perto de outras pessoas que estão na mesma vibe. Na mesma vibe. Exatamente. E eu escrevi isso, eu sabia que era dia de classe com aquele dia, era uma data importante. E quando eu pensei que aquilo era um marco, eu não estava pensando em sociedade, na verdade. Eu estava contando comigo. Eu pensei assim, eu vou me colocar nesse lugar. É um lugar riquíssimo, fértil. Sabe assim, quando você sabe que você é a semente, você está entrando num terreno que tem todos os adubos, todos os nutrientes, tudo. E você é a semente, você sabe que você vai receber aquilo e você vai florescer. Era isso que eu tinha na minha mente. E foi com esse espírito e essa intenção que eu entrei no grupo. E quando eu estava lá, Thaís, imagina, um grupo enorme. Tem quase 300 pessoas e gigantes, gente. São gigantes. Eu me sentia assim, uma formiguinha. De verdade. Mas no meio daqueles. Essa foi a maior surpresa. Mas eu tava lá para aprender. Sim. Tem uma frase que eu amo, que diz assim: quando você está sentada numa mesa onde a pessoa que menos sabe é você, tenha certeza que você está na mesa certa. Nós temos que ter humildade, coragem e ousadia para se colocar nas mesas de pessoas que estão mais à frente que a gente, que são maiores em seus posicionamentos e têm resultados maiores que os nossos, porque é assim que a gente cresce. Então, por mais desconfortável que seja, porque para mim foi, mas eu fui porque o desejo de crescer era maior do que o desconforto de estar ali.
E aí, entrei no grupo e fui me achando São ali. encontros mensais? Como que São funciona? encontros mensais online. Sim. Com os outros empresários do grupo, e o Flávio, o Joel e o Caio. Sim. Até então eu ia só para congressos de medicina e de repente eu estava ali, diferente. Os assuntos, as pessoas, as conversas, os papos na hora do almoço, do coffee break. E eles, e o Flávio, o Caio e o Joel, que são os líderes, que são os empresários, os mentores que nos guiam e fazem esses encontros. Então, é um online por mês e 3 encontros presenciais por ano. E eu lembro do primeiro encontro presencial, do frio na barriga, da novidade. Ai, foi muito legal. Do segundo. E aí, no último encontro do ano passado, como foi esse convite de sociedade? Eles apresentaram, dentro do grupo, um projeto inovador, altamente disruptivo, de educação empresarial, de educação e empreendedorismo, que a gente sabe que não existe. Hoje a gente faz faculdade para ser médico, para ser nutricionista, mas quando você quer empreender, qual é a faculdade que tem para você aprender a empreender? Até a própria faculdade de administração deixa muito a desejar. Muito a desejar, porque o E empreendedorismo... eu sei porque eu fiz graduação, mestrado e doutorado em administração. Você fez todas as etapas. Etapas. Então, Isso. você tem propriedade absoluta para falar isso. E quando... e eles apresentaram esse projeto e falaram assim, é um projeto de educação empresarial e nós queremos criar um ecossistema de mentorias. Várias mentorias que ensinam empreendedorismo em suas áreas de atuação, em seus nichos, um ecossistema de mentorias. E a gente quer saber quem quer ser mentor e trazer sua mentoria para dentro desse ecossistema. Imagina, isso aconteceu, foi em outubro de 2023, um evento no pátio do Shopping JK Iguatemi, assim, área nobre de São Paulo. Eu lembro dessa tarde, eu estava na frente, porque eu sempre sentei na frente, mas a sala estava lotada, se você olhasse para trás, era uma multidão de gente atrás de você, todo mundo ouvindo aquela apresentação, acessando aquela visão e tendo a oportunidade de se candidatar para disputar uma vaga, quem sabe, de ter a sua mentoria fazendo parte daquele ecossistema. E aí, no final, foi o Flávio Augusto que apresentou. Ele disponibilizou um formulário de aplicação e falou assim, quem tem interesse, preencha. E aí muitas pessoas preencheram. E pessoas assim, gigantes, com mais posicionamento, com audiência, com visibilidade, notoriedade maior. Mas eu fui lá, coloquei a minha. Ousada! Ousada! Apesar de desconfortável, porque você tá... Cara, a ousadia, ela vem com vozes. Ela vem com vozes. Ela vem com exatamente. vozes, não é uma coisa tranquila. Isso, Thaís. É uma guerra que você trava com você mesmo, em nome da ousadia, em nome de ser ousado. Eu me lembro que eu tava ali, guerreando e preenchendo aquele formulário. E depois disso, eles entraram em contato, acredito que com todo mundo que aplicou, para checar algumas informações, há quanto tempo você tem mentoria. Eu já tinha mentoria que era fruto daquele projeto que eu comecei a ensinar. E quantos mentorados, como você trabalha e tal. Até que um dia demorou, eu acho que não deu em nada aquele negócio lá. Ninguém falou mais comigo. A voz, exatamente, Thaís. A voz sabotadora. E aí eu estou em casa, recebo um WhatsApp do Joel J. O WhatsApp no privado, gente. Você já pensou nisso? Sei lá, uma pessoa, imagina uma celebridade para você, uma referência, alguém famoso, te manda um WhatsApp. E o WhatsApp era só assim: Marília, tudo bem? Você consegue comparecer a uma reunião no meu escritório nessa quarta às 15 horas? Era isso. Era segunda-feira, a reunião era quarta, eu estava aqui em Natal, o escritório lá em Alphaville, em São Paulo. Eu respondi só assim: oi, Joel, estarei lá, olhando passagem agora. Ponto final. Abre aqui, procura, não importa o preço, em cima da hora, 2 dias. Cheguei lá. Quando eu cheguei lá, estávamos eu e mais 7 pessoas.
que haviam sido convidadas para essa mesma reunião. Mas eu não sabia exatamente o que era. Eu não sabia que era o resultado do processo seletivo para você trazer sua mentoria. E quando a gente chega, uma reunião privativa, uma sala pequena, eu só tinha tido acesso, assim, contato com eles em auditórios, Sim. palestras com público muito maior, então um ambiente muito mais intimista ali, de relacionamento e proximidade. E aí eles falam, vocês sabem por que vocês estão aqui? Aí todo mundo se entreolha assim, não. Vocês são os novos mentores da MLS, da Mentoring League Society. E a gente ficou assim, Thaís, sem acreditar. Eu fiquei, né? Não sei se para alguém estava normal, mas para mim não foi normal. Porque eu entrei no Clex em abril, a gente está em novembro, não teve um ano desse. E a minha pergunta é, por que eu fui escolhida? Porque você é interessante, porque você é ousada. Era isso que eu queria perguntar. E antes de eu fazer essa pergunta, ele fez. O próprio Flávio Augusto, ele perguntou a cada um. Estavam os 3 lá? Estavam, nesse dia, no primeiro encontro, só não estava Caio Carneiro, que tinha viajado para a Itália. Estava Joel J. e Flávio Augusto. E aí ele, por que vocês acham que vocês foram escolhidos? Você, fulano, por que você acha? E aí foi passando. Quando chegou a minha vez... O que você disse? Você lembra? Eu não lembro exatamente o que eu falei. Eu achei que era pelo nicho. Eu falei assim, olha, eu não sei por que eu tô aqui, Flávio. Eu acredito que é porque eu tenho esse projeto de educar os médicos a empreender e empreendedorismo. Aí, enquanto eu estava tentando achar as melhores palavras, ele me interrompeu e falou assim, Marília, sabe por que você tá aqui? E aí eu parei assim. Aí ele falou, é pelo brilho no teu olho. É por isso que você está aqui. Naquele momento, aquela fala do Flávio Augusto me fez entender o seguinte. Não é pelo que você tem. O que define o seu maior valor não é o seu tamanho em resultados. É quem você é o seu ser, é a sua essência. Porque o resultado, ele é consequência do ser. É o ser para fazer, para ter. E aquilo, eu entendi o critério deles e entendi por que eu estava ali. E aí eu falei, tá bom. Fiquei confortável e falei assim... Sou eu mesma. O brilho do olhar é meu. Eu falei. Exatamente. E você falou disso aqui antes da gente falar. É uma coisa, é a verdade, né? Ali. Eu acho que foi isso. Foi verdade, foi essência. E foi ver que era a semente fértil. Sim. Era a semente fértil. E olha só, transformando tantas pessoas. E aí as pessoas, elas vão percebendo. Quando a gente ama o que faz, é uma coisa assim louca. Ontem eu tava aqui no escritório e aí eu até fiz um vídeo, pensando, por que eu faço o que eu faço? Porque as pessoas muitas vezes acham que é fácil. Acha que é fácil tá ali você, às vezes, sábado, domingo à noite, fazendo live com aquela cristaleira linda que você tem atrás, assim. Mas você acha que a vida é só... Mas quantas coisas, assim, a gente sabe que o bastidor, o quanto que é ralado. Então, a gente tem muito disso. Mas mesmo assim, na hora que tá aqui falando... É o melhor que a gente quer entregar. É o brilho no olhar verdadeiro. Porque eu acho que você sorri com os olhos. Já tinham falado isso pra mim, mas você também. Que legal. Porque é aquilo, a gente tá aqui porque a gente de fato ama fazer o que faz. Exato. E é tão bom que acaba assim, vai acabando, mas a gente ainda tem uma terceira fase muito importante desse podcast. Vamos. Que é a fase dos experimentos. Uau. E aí, esse experimento... O que acontece? E aí a pessoa liga pra cá, agora eu não quero falar com ninguém agora. Tô ocupada. Tô falando aqui com Marília, minha amiga. Inclusive, você postou recentemente, fez uma sequência falando de networking, né? Uhum. Eu vi. Aí, ia falando do networking, da importância do networking e tal, de você ser visto e tal, conectar. E no final perguntava assim, com quem que você quer se conectar? Aí eu ia escrever lá, mas vou falar aqui, eu quero me conectar com você.
Que legal, já aconteceu eu vou essa falar, conexão. mas eu vou falar pessoalmente. Mas e isso, eu legal. brinco muito que... Brinco não, né? Meio puxando a orelha das pessoas. As pessoas às vezes vão em lugares, estão em lugares, têm a oportunidade de se conectarem e aí deixam passar despercebido. Eu brinco, você vai, põe o teu melhor perfume, a melhor roupa, faz uma escova, vai, o cara vai todo arrumado, se produz, vai para um evento, chega lá, um monte de gente interessante, aí você vê seu amigo, seu vizinho que vê todo dia, corre e fica do lado daquela pessoa, não sai dali. Aí o pessoal fica assim me olhando assim, eu falo muito isso no TCN, que é o workshop. Gente, tá, vai lá, cumprimenta o amigo, mas vai, circula, vê possibilidades. E aí a fala da minha mãe, a coragem que você fala é a cara de pau, né? Mas Então, assim, a gente... E eu acho muito legal porque os seus conteúdos, eles trazem essa provocação. O quanto que as pessoas, de fato, elas estão sendo vistas, estão conseguindo ali aproveitar os espaços que muitas vezes até investem em grupos assim, mas com certeza desses 300 e poucos, tem muitos que não sabem aproveitar o espaço. Mas aí a gente chega no momento do experimento. O que é esse experimento? Você que está aqui, já está acompanhando alguns episódios, sabe que a cada novo episódio a gente tem um novo experimento. E a ideia, Marília, é que a gente possa, a partir do que você conheceu um pouquinho de mim, e eu aqui um pouquinho mais de você, se hoje nós fôssemos lançar alguma coisa juntas, e aí a gente pode escolher algo que seja topo de funil, desde uma live, uma coisa que fosse acontecer, ou uma coisa meio de funil para gerar um movimento, ou uma coisa mais forte aqui, fundo de funil. A gente está em Natal. E assim, saber que a gente tem alguém como você em Natal é muito interessante. Porque a gente tem alguns movimentos, mas o digital, referências no digital aqui, nós ainda não temos tantas. Então, você é uma referência pra gente no digital. Então, eu pensei da gente partir de uma ideia onde? Como que nós poderíamos trazer aqui em Natal? E aí eu penso em algo que a gente pudesse simular, que fosse algo presencial aqui, mas que a gente fizesse o resgate de uma trajetória do que você tem vivenciado no digital. E como que a gente podia fazer isso? Joguei aqui a ideia. Se você pensou também outra coisa, você também pode dizer. Eu amei. Que Achei que... Eu acho que fiquei feliz, né, com as suas palavras, no sentido de ser uma referência local de marketing digital. Sim. E eu acho que, inclusive, Thaís, o meu movimento foi para fora e depois para dentro. Primeiro eu expandi, o digital foi esse meio, por não ter barreiras geográficas, oportunamente pelo meu início ali, mais firme no digital ter sido durante a pandemia, quando o marketing digital ali estava em alta, e poder incentivar outras pessoas localmente para esse movimento, para aproveitarem também a ideia do digital, é muito legal e interessante. Eu acho que faz sentido. Se a gente fosse simular, podia ser num formato de... Sabe quem a gente podia convidar para vir com a gente? A outra referência que a gente tem aqui, Valquíria. A Valquíria, é verdade. A Val. Olha Amei. só esse trio. Vamos lá, essa trinca. Olha essa trinca. Valquíria, você está convidada tanto para o podcast como para essa trinca. Para essa trinca. Olha, gostei. Então, a gente podia fazer dos formatos que você já experimentou. Vamos ver. Você faz live no YouTube, tem aquelas lá com aula, com flipchart, mas masterclass. O que hoje tem? Eu sempre gosto de também perceber quais são os comportamentos e o que te faz feliz. Então, de tudo que você experimenta, no digital é muita coisa, mas do que você já experimentou do presencial, o que você gosta, o que você curte? É mais o formato de palestra, algo mais rápido, ou uma imersão? O que poderia ser? Legal. Eu acho que pelo fato da gente estar aqui em Natal e nesse experimento a gente estar idealizando algo local, tinha que ser presencial. Sim. Não fazia sentido ser online. Eu acho que agora a gente está numa outra fase desse movimento, onde o presencial ele tem mais impacto, ele é mais desejado, as pessoas anseiam mais por essa conexão. Então a gente poderia bolar aqui algum encontro presencial em Natal, imersão. Eu gosto do formato de imersão porque eu sou intensa e eu gosto de resultado rápido. Então a imersão, pelo nível de impacto e intensidade, ela transforma e traz resultado mais rápido. Então seria uma imersão com esse objetivo aí de destravar as pessoas, de encorajar as pessoas e de dar direcionamento
inicial, método, estratégia para elas conseguirem dar o primeiro passo nessa jornada. Eu gosto desse nome, intensidade e resultado. Intensidade e resultado. Imersão, intensidade e resultado. Uau! Marília Valquíria e Thaís. A trinca. Você que tá aqui ouvindo a gente, você iria, coloca aqui nos comentários. Pois é. Vamos fazer o teste, né? Vamos ver se tiver quórum, a gente se as pessoas se animarem, vamos ver. Eu já ajudo na criação desse método, dessa imersão. Vocês ali, ó, a gente dá show. Marília, vai ser demais. Muito feliz em receber você aqui. Que papo gostoso. Foi mesmo, nem vi a hora passar. Pois é, eu gostei demais. Eu acho que, como eu falei, eu repito, é muito bom poder saber que pertinho aqui de mim tem alguém que já é o que eu quero ser. Então, isso me faz muito feliz. E hoje, quando eu tô com os meus mentorados, eu sempre cito, a gente olha como é possível, a gente tem pessoas aqui que já estão conseguindo fazer aquilo que a gente tanto quer. Então, é saber que é possível. E quando isso tá perto, a gente fala, não, acho que é possível mesmo. É verdade. Então, desde o dia que eu te vi lá, eu ainda mais acanhada, não cheguei a falar, aqui tive essa possibilidade de me conectar com você, dizer a você que muito obrigada, porque o que você leva pra gente é muito mais, ajuda quando você abre ali aquelas lives, saiba que tem muita gente que não é só da área da saúde que está te observando, porque de fato você é essa pessoa que traz luz, traz garra, traz energia à sua fala. E aí eu queria que com essa energia você deixasse aqui um recado para quem está assistindo a gente, que está ali com aquelas dúvidas. Sabe a Marília lá de trás que falava, gente, mas como que isso que eu coloco aqui está aplicando? Será que as pessoas vão validar, vão dar atenção? Qual é o recado que você daria para essas pessoas que ainda estão se perguntando se é valioso o que elas fazem ao ponto de transformar em um produto, um serviço educacional? Caramba, que responsabilidade. Primeiro, Thaís, obrigada pelas suas palavras, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. Essa troca foi muito gostosa, foi um bate-papo incrível. E o que é que a gente poderia deixar de recado final para as pessoas que estão aqui, talvez consumindo esse conteúdo, buscando essa força, esse empurrão final para dar o passo de monetizar o seu conhecimento na internet? O que é que eu falaria? Primeiro, um livro que me ajudou muito lá atrás foi um livro que eu deixo aqui a indicação, é um livro do Brendon Burchard, o título é O Mensageiro Milionário. Às vezes você acha que a mensagem que você tem para passar, que o conhecimento, a informação, a experiência que você tem é pouca. E esse livro me fez enxergar o valor das mensagens. Há mensagens que são milionárias. Às vezes você está com uma mensagem, um conhecimento, algo que você tem para dividir com alguém, você está subestimando o valor desse algo, desse teu conhecimento. E às vezes o que você tem dentro aí é milionário. E quando eu digo milionário, eu não estou falando só do dinheiro. Eu estou falando do valor, do impacto que esse conhecimento pode ter na vida de milhares de pessoas, se você tiver coragem de compartilhar. Se não por você, faça pelo outro. Faça pelas pessoas que poderiam ser transformadas pela sua coragem de dividir o seu conhecimento. Muitas vezes eu fiz pelo outro, não por mim, mas me doía saber que eu me omitir desse papel privaria muitas pessoas de ter acesso àquele conhecimento. Quantos médicos poderiam ter acesso àquele conhecimento? E quantos pacientes poderiam ser ajudados a partir de uma corrente de conhecimento que partia de mim? Pensar em todas essas luzes, que todas essas luzes poderiam ser acendidas com a corrente iniciando em mim, e se eu não agisse, teríamos uma constelação inteira apagada. Isso me incomodava. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Pode ser que haja uma mensagem milionária dentro de você. E se não por você, faça pelo outro. Não prive as pessoas de serem impactadas, abençoadas, ajudadas, transformadas pela mensagem que você tem para passar para elas.
E procure a Thaís para te ajudar a metodologizar. Nem sei se existe essa palavra. Porque às vezes você precisa do método. E que bom, Thaís, que você aceitou o seu chamado, que você se posicionou, que você abraçou esse desafio. E agora você é esse canal de acender as luzes de outras pessoas que não sabem como monetizar esse conhecimento e como estruturar em método o conhecimento que elas têm para ajudar as pessoas. Muito do que a gente conversou aqui hoje, a gente, em vários momentos, o método foi aquilo que causou a transformação. Exato. Quando você se depara com o primeiro método, e aí você lá consegue do Érico Rocha, foi coisa. aquele método que me destravou. Quando você cria o seu método, quando você começa a aplicar o seu método, quando você leva para as pessoas ali uma possibilidade, quando agora dentro desse ecossistema existe também um método para levar o empreendedorismo para tanta gente. Exato. Então, olha só, o método, o poder do método. O poder do método. Muito obrigada. Passou? Muito obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Eu amei, de verdade, de verdade. Muito feliz em ter você aqui. Eu espero que, de fato, sua luz continue brilhando. Amém. Se você acha que essa trinca aí é pra acontecer, fala que eu tenho. Olha, vamos colocar aqui. Se você colocar, Thaís, eu participaria, Marília, eu participaria, a gente vai fazer, viu? A gente vai fazer. Dizer para você que continue aqui acompanhando. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva nesse canal. No da Marília também, a gente vai colocar aqui todas as descrições, então para que vocês acompanhem tudo também. Muito obrigada a WJ Semijoias, Ana Cereja, Bai Moniz, Cláudia Regina, Ângela hoje, que eu falei, Ângela, faz um rabo de cavalo. Ela fez isso aqui. Ela falou, não vou, minha cabeleireira. Ela falou, não vou botar uma liguinha no seu cabelo. E dizer que, gente, hoje eu não vou terminar dizendo para você ter coragem, não. Vou terminar dizendo pra você, seja ousada, ousado. E dizer que eu amei, faria de novo. Fazer uma amei. Vamos fazer. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Gente, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1...